Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, edição de número 228, que a gente grava nesta quinta-feira às 6 horas da tarde, um pouquinho mais cedo e logo depois do fim das semifinais da Liga Europa e da Conference League. Temos finais decididas já, né, entre Aston Villa e Freiburg na Liga Europa, Crystal Palace e Rayo Vallecano na Conference League. E na Champions League, nós temos Arsenal e Paris Saint-Germain, uma rara final entre times de capitais europeias ao longo da semana. Na terça-feira, o Arsenal venceu o Atlético de Madrid por 1-0 em casa e carimbou a sua vaga para Budapeste. Enquanto isso, no dia seguinte, o PSG, acho que dá para dizer, segurou o empate com o Bayern de Munique e chegou a sua segunda final consecutiva e tentará ser o primeiro bicampeão, que não é o Real Madrid não conta, desde o Milan, lá nos anos 90, no começo dos anos 90, Felipe Lobo. Pois é, a gente vivendo aí momentos resgatando a história, né? Tanto na Champions quanto na Liga Europa aí, né? Eu até vou começar por esse de hoje, porque acabou de acabar, né? Só um dado que eu achei interessante a forma como a torcida fez questão, a torcida do Aston Villa, no caso, de lembrar, galera, a gente é campeão europeu, viu? Não esqueçam e tal, e fizeram várias referências a isso na partida. E é interessante porque o Nottingham Forest também né? É um time que ganhou 2 títulos, inclusive, da antiga Copa dos Campeões e tem um peso grande. A gente vai ter uma final de Liga Europa que tem um time campeão da Champions, né, e com tradição, e a gente teve uma semifinal com mais títulos do que teremos a final, né? A final da Champions, no caso, né? A Champions League a gente vai ter PSG e Arsenal com um título do PSG, o Arsenal só chegou a uma final, e enquanto essa semifinal de Liga Europa, né, tinha um campeão de um lado e um bicampeão de outro. Claro que isso é só uma curiosidade, mas eu acho que tem um aspecto que eu vou ressaltar isso, trazendo um pouco para a nossa realidade, de que a Conmebol deveria olhar para isso, já que se tem uma especulação de uma criação de uma terceira competição, né, na América do Sul, mas a redução das vagas precisa acontecer para a gente ter uma Liga Europa sul-americana, né, que é a nossa sul-americana, com esse peso, né, porque o que a gente vê hoje é um apanhado de times que tratam a competição como último recurso, especialmente os brasileiros. Então, essa Liga Europa, do jeito que foi, do jeito que tem sido nesses últimos anos, eu acho que é o ideal de uma competição continental. O Aston Villa, muito provavelmente, no mundo de hoje, e o Nottingham Forest mais ainda, não teria condição de chegar numa semifinal de Champions League, mesmo fazendo um ano espetacular, como tem feito vários anos muito bons. Então a Liga Europa tem um peso grande ali. Aqui a gente vê uma desvalorização completa e tal. Então eu acho que a gente tem muita história, tanto na Champions League, que tem 2 times ainda, um recém-campeão e um que ainda tenta o título, mas 2 times que têm o seu peso, né? O fato de serem de capitais aí, eu acho que já tem um aspecto curioso, porque realmente não é tão comum, mas acho que vale a gente ficar de olho, porque tem essas histórias, né? Eu acho que a Liga Europa com certeza se beneficiou das últimas reformas, né? Não foi só essa mais recente, mas mesmo antes, porque antes era grupo de 6 ou alguma coisa assim, né? Quando baixou para 4 já se tornou uma competição mais legal. Agora que não caem os times da Champions League também, né? Porque também isso era um pouquinho ruim para a competição. Assim, de certo modo, acho que a gente chegou a ter um Barcelona e Manchester United uma vez.
Mas chega esses clubes que distorcem um pouco o que é a competição. Acho que isso também ajudou. Ao mesmo tempo, é verdade, a Inglaterra trata a Liga Europa mais ou menos como o Brasil trata a Copa Sul-Americana, certo? Essa é uma temporada em que, por acaso, os times que estavam na Liga Europa são times que estão no tamanho de se preocupar com a Liga Europa, de dar importância para a Liga Europa devida, que a Liga Europa precisava ter. Um grande inglês, né? Um campeão europeu que há muito tempo não tem essa relevância, e um outro bicampeão europeu também que há menos tempo ainda tem relevância, né? O Nottingham Forest passou muito tempo na segunda divisão, passou muito tempo longe da Premier League, voltou, teve briga contra o rebaixamento, meio que encaixou uma campanha na temporada passada. Então, para esses clubes, a Liga Europa é muito importante. Ou, no caso da temporada passada, quando não era tanto, mas se tornou porque era a salvação da temporada do Tottenham e era a salvação da temporada do Manchester United. Mas isso mais porque os dois foram tão mal na Premier League que era meio que precisavam, né, da Liga Europa mais do que realmente valorizavam. E a mesma coisa na Conference League, né? Quando o normal não é o Crystal Palace disputar a Conference League. O normal é que seja um time, considerando que a gente tem um Big Six na Inglaterra, e ainda tem Aston Villa, ainda tem Newcastle, são clubes de bom poder financeiro, o normal é que um desses vá para a Conference League, mas não é isso que aconteceu, nem que talvez aconteça nessa temporada, né? Talvez vá o Chelsea de novo, inclusive, porque ele está ali mais ou menos na região. Mas acho que para o futebol sul-americano é importante reduzir as vagas, é claro, mas ao mesmo tempo, o quinto colocado do Brasileirão ir para a Sul-Americana não vai gerar um efeito parecido, porque ele também vai ter uma superioridade muito grande na média, né? Em relação aos clubes que disputam a Sul-Americana, ou mesmo se eventualmente o nono colocado for para uma terceira competição, imagina pegar os oitavos colocados do Paraguai para jogar contra um Corinthians, que pode muito bem ser nono ou oitavo colocado. Acho que existem reformas que as competições sul-americanas precisam passar, o excesso de vagas, é claro. O principal é que, como na Europa, a disparidade financeira está muito grande, né? E isso não é um trato rápido, não é uma solução rápida. Não sei nem se existe muita coisa que dê para fazer, mas acho que isso coloca um teto na competitividade das competições de qualquer maneira. E o Aston Villa, assim, na temporada passada quase chegou nas semifinais, né? Não é super verdade. impossível. Chegou às quartas e fez jogo duro contra o Paris Saint-Germain, mas inegavelmente fora do Big Six, né? Até melhor do que alguns do Big Six. Nesses últimos anos, com o Unai Emery, tem sido o time mais regular da Inglaterra e acho que se impôs hoje, né, como um time melhor do que o Nottingham Forest. O Nottingham Forest está brigando contra o rebaixamento, na temporada passada foi muito bem, mais surpreendente, mas o Villa vem numa regularidade. Tem um técnico que conhece a competição, como poucos, né? Não sei nem se existe algum técnico que domina tanto um torneio quanto o Emery domina a Liga Europa. Você pega aí dos últimos, 13, 12 anos, ele chegou em 6 finais e não disputou todo ano, né? Porque quando ganha, vai para a Liga Europa, vai para a Champions League, né? E às vezes também esteve na Champions League. Eu tinha até esquecido que era ele, que ele levou o Arsenal também para uma final de Liga Europa, né? De tão contra o Chelsea, né? Nessa competição. Exatamente, contra o Chelsea. E acho que essa é uma final que coloca dentro das proporções das suas ligas, né? Times que têm perfis parecidos, né? Porque o Freiburg também é um time que tem menos orçamento do que os outros, mas está aqui porque faz um bom trabalho regularmente, né? Faz um bom trabalho ano a ano e se coloca em posições de competições europeias, causa problemas para os grandes nas rodadas da Bundesliga. Não sei se é possível que vá ser campeão alemão um dia, mas tem sido um dos times também mais bem geridos e mais bem regulares da Bundesliga. Então essa é uma final que tem essa semelhança. E do lado da Conference League, né, são dois, também é uma final entre times de capitais, né, e entre times menos famosos das suas capitais, né, o Rayo Vallecano
contra o Crystal Palace. Mas vamos para a Champions League, começando pelo norte de Londres, né, onde o Arsenal está de volta. Acho que antes de falar sobre o jogo em si, acho que é simbólico demais, né? 20 anos depois, o Arsenal estar novamente na decisão da Champions League. Eu não acho que é agora que o Arsenal retorna à elite do futebol europeu, isso foi na temporada passada, semifinais de Champions League e segundo lugar na Premier League, para mim já é elite, principalmente quando não é por acaso, né? Pode ser que você encaixe uma boa temporada e consiga isso, mas o Arsenal não fez a campanha na temporada passada por acaso, foi a continuação de um processo, de uma progressão sob o comando do Mikel Arteta, que o levou até aquela temporada e que o trouxe até aqui, quando deu um passo a mais, né? Tanto na composição de elenco, né? Preencheu as últimas lacunas do elenco, transformou-o no melhor do futebol europeu, e também um estilo de jogo, né? Um estilo de jogo mais duro, mais competitivo e mais eficiente do que o do Arsenal vinha tendo. E foi uma jornada muito tortuosa esses 20 anos. Era de se esperar alguma dificuldade quando acabou a final em Paris, em 2006, porque aquele time era o ápice. Ele era o último capítulo do time. Era o rescaldo dos Invencíveis. Eram os Invencíveis com mais de 30 anos ou prestes a deixar o Arsenal, né? O Henry deixa o Arsenal um ano depois, o Ljungberg, o Pires, o Bergkamp se aposenta, tem vários da espinha dorsal do... Até o Gilberto Silva deixa o Arsenal também alguns anos depois. Grande parte da espinha dorsal dos Invencíveis vai embora. Então o Wenger teria que reconstruir o time, e acho que o torcedor do Arsenal sabia que tinha que ter um pouquinho de paciência, esperar o Wenger reconstruir para ter outra chance. Eu não imagino que eles tinham pensado que ia demorar 20 anos para ter essa chance. Porque naquele momento o Arsenal era um dos melhores times da Inglaterra, era Arsenal e Manchester United, né? O Chelsea havia se colocado nessa conversa já em 2006, né? Quando você tem a final contra o Barcelona, o Chelsea já era bicampeão com o Mourinho, mas o Arsenal estava ali. E demorou 20 anos, em parte porque teve que dar um passo atrás enquanto estava pagando o Emirates Stadium, né, a construção do Emirates Stadium. Foi um momento de dificuldades financeiras para o Arsenal, em que a classificação à Champions League era quase de vida ou morte do ponto de vista financeiro, né, e o Wenger conseguiu, mesmo sem recursos para investir, manter o Arsenal o tempo inteiro na Premier League, num momento em que a concorrência crescia, né, porque você tinha o Arsenal, você tinha o Manchester United, era um período bom do Liverpool com o Rafa Benítez, apesar de ter acabado. Era um período ali em que o Everton era muito forte com o David Moyes, também se colocando nessa briga. Lá mais para o fim, o Manchester City começou a crescer e o Wenger conseguiu manter o Arsenal na Champions League. Depois, quando veio o alívio financeiro, ele monta um bom time, mas ficava claro que ele não era mais o mesmo, né? Que os métodos e o estilo do Wenger não estava mais na elite. Aí o torcedor do Arsenal passou por outro pesadelo, que era equilibrar a idolatria que ele tinha pelo Wenger com a consciência de que o Wenger tinha que ir embora. E alguns foram exagerados por um lado, né? Wenger out, eu acho um absurdo que tenha havido esse tipo de cartaz nas arquibancadas do Emirates, mas era difícil mesmo, uma situação impossível. Acabou, veio o Emery, não foi tão legal, e aí chega o Arteta. E demora 6 anos e meio para o Arteta construir esse time. Eu não acho que é uma questão de demorou muito ou demorou pouco, né? Porque isso parte da premissa de que aconteceria de qualquer maneira. E é só uma questão de debater o cronograma. E demorou que demorou. O Arteta não é um dos melhores técnicos da geração dele, eu não acho que vai ser, mas ele é um ótimo técnico e parece a pessoa certa para comandar o Arsenal nesse momento. E chegar a uma final de Champions League, de novo, não por acaso, não num acidente, embora o sorteio tenha sido não o pior para o Arsenal, mas não ter chegado como a culminação de um processo já devolve o Arsenal à elite do futebol europeu, independente do que aconteça em Budapeste, independente do que aconteça nas rodadas finais da Premier League. É isso, é impossível prever o futuro no sentido de que o Arsenal se preparou para ser
o principal concorrente do Manchester United na década de 2000, né? E nas seguintes. O planejamento do Arsenal sempre foi muito claro, né, Bonsa, em relação a isso. Eles saíram de Highbury justamente por isso. Eles precisavam de um estádio que gerasse receitas para concorrer com um time que já era um colosso de receitas, que era o Manchester United. Era impossível prever ali no final dos anos 90 que Chelsea, primeiro, ganharia o peso que passou a ter. O Chelsea era um time importante, era um time que brigava eventualmente por título de Copa da Inglaterra, ficava ali na parte de cima da tabela, não tinha a força para brigar pelo título com o Manchester United, mas não era um time de meio de tabela irrelevante. Era um time forte, tanto que quando o Abramovich compra o Chelsea já estava na Champions League, já tinha conseguido a classificação para a Champions League, porque era um time que frequentava as primeiras posições. Mas era um time muito mais próximo do Everton do que do Arsenal e do Manchester United naquele momento. Né? E era um Everton que era muito melhor do que hoje. Era um Everton que beliscava vaga europeia o tempo todo. Tanto que a crise do Everton, né, Bonsa, era quando começaram a chamar de Everton... O lugar do Everton, né? A Sim, posição Everton, né? Everton Cup, que era ficar em sétimo. E isso era visto como... Era uma zoeira, né? Era algo negativo, assim, porque o Everton costumava... Até porque a gente tem que lembrar a história. O Everton era um time que ganhava o título inglês dos anos 80, né? Então, ficar em sétimo era uma forma de menosprezar, né? Dos outros... Dos rivais, principalmente o Liverpool, por exemplo, mas outros times dos torcedores também, né? Acho que era menos isso, era mais assim, o Everton só existe, né? O Everton entrou em um patamar em que ele só existe. Ele é só o 7º lugar todos os anos e nada muda e ele nunca vai brigar pelo título e nunca vai brigar contra o rebaixamento, né? Essa segunda parte estava errada, dava pra ser muito pior. Eu tenho certeza que agora, né, eles falaram, tá bom, já tivemos emoção suficiente, vamos voltar a terminar em 7º lugar todos os anos, beleza? Bem mais feliz. E era impossível prever que o Manchester City ganharia a injeção de dinheiro que passou a ganhar, né? E o Manchester City, sim, diferente do Chelsea, que era um time de peso e até com conquistas europeias de outros níveis antes, mas o Manchester City não, né? Era um time de meio da tabela e que frequentava muito a segunda divisão. Então, é um time que muda de patamar. Como a gente já falou aqui em outros programas, né? Durante muito tempo era o Big Four, e o Big Four era Arsenal, Manchester United, Chelsea e Liverpool. Só depois, com o crescimento do Tottenham, o Tottenham já era um time tradicional, mas era um time que não conseguia brigar pelas primeiras posições. E aí ele cresce, e aí passa a estar nessas primeiras posições e brigar inclusive ganha um título ali em 2008 e tudo mais. E depois vem o Manchester City, que aí virou um patamar de gasto muito grande. O Chelsea já tinha se tornado um gastador muito acima da média. Vamos lembrar que o Chelsea pegou a era pré-fair play financeiro, né? Então ele conseguiu, de 2003 até 2011, que é quando começa o fair play financeiro, o Chelsea consegue fazer algo que hoje é impossível, que é, por exemplo, manter o time tendo prejuízos enormes por anos e não ter nenhuma punição. O time podia ter centenas de milhares de libras, centenas de milhões de libras, inclusive, de prejuízo e não tinha problema. E isso fez com que o Chelsea avançasse muitas casas muito rápido. O Manchester City usou de outros artifícios para fazer isso, né? Precisou de digamos, um contador melhor, né? Para fazer esse tipo de coisa. A gente viu que fez, mudou... Mas na essência mesmo, né? Na essência é a mesma coisa. Usou patrocínios e obrigou a UEFA e a própria Premier League a mudarem a forma como se analisa as finanças dos clubes, as receitas, os patrocínios e tudo isso. Eu fiz todo esse preâmbulo para dizer, o Arsenal estava em posição para ser o grande concorrente do Manchester United. Não era possível prever no planejamento de longo prazo daquele momento que surgiriam dois concorrentes com muito mais dinheiro do que o Arsenal, porque ele sabia que teria muito mais dinheiro e ninguém esperava que o Arsenal recebesse mais ou tivesse uma receita maior do que o Manchester United, já se sabia. Mas é que passou a ter não só o Manchester United, passou a ter pelo menos 3 concorrentes desse porte muito rapidamente.
E isso mudou muito o patamar, porque a gente viu, por exemplo, no início da era do Emirates Stadium, vários jogadores do Arsenal trocarem de clube para ir para o Chelsea, né? A gente viu várias vezes esse movimento de Ashley Cole, de outros City, né? Também foram muito pro City. O Nasri, a Adebayor, alguns jogadores ali foram mais pro City. O Ashley Cole foi o primeiro em que o Ashley Cole foi pro City, foi meio que um símbolo pro Chelsea, né? Mudança, pro Chelsea. De um símbolo ali de mudança de poder, de patamar, dinâmica, né? de dinâmica de poder. Ele ter decidido sair do Arsenal, onde ele tinha surgido e tudo mais, e ir para um rival da mesma cidade, porque o rival dava condições melhores. Ali foi meio que um alerta, tipo, tá acontecendo com o Arsenal. E aí o City, quando teve dinheiro, virou e falou, legal esses jogadores que você tem, eu vou comprar todos eles. E todos eles quiseram ir para lá também. E foi piorando, né? O Van Persie também foi para o Manchester United, então foi uma sequência ali em que os jogadores só não ficavam no Arsenal. Sempre, quase todos os principais que o Arsenal conseguiu contratar e desenvolver decidiam que tinham que sair do Arsenal para conquistar títulos em outros lugares, né? E eles não estavam errados, porque o Arsenal realmente não conquistou títulos naquela sequência ali, né? Voltou a conquistá-los depois que paga o estádio, aí na fase final da era Wenger, e aí basicamente Copa da Inglaterra, né? Conquistou ali acho que 3 Copas da Inglaterra com o Wenger ali na fase final, time do Alexis Sanchez, do Lacazette e tudo mais. Mas esses jogadores foram saindo, né? Se o Arsenal, eu lembro da época que eu pensava, putz, se o Arsenal tivesse mantido todos esses caras, ia ter um timaço. Mas não manteve, né? Porque os caras não quiseram ficar. E também tinha o Arsenal ganhou a fama de ser um grande formador, né? Porque trazia esses caras da Inglaterra, da França, da Holanda, enfim, de outros lugares, quando esses caras ainda estavam mais verdes, não estavam no patamar mais alto, mas o Arsenal os levava até lá, mas aí eles queriam, e isso é uma coisa que acontece muito no Futebol Manager, né, Bonsa? Quando a gente pega um time que não está entre os mais ricos do país, né, é muito normal que você contrate um jogador em formação, um jogador menos badalado, ele cresça com você, mas uma hora ele quer estar no time que ganha os títulos. Isso acontece em qualquer esporte, né? A gente vê isso acontecer, tem várias equipes na Fórmula 1 que são ótimas para fazer observação de talentos, mas uma hora, a Sauber, por exemplo, vira e mexe tem pilotos incríveis, mas uma hora esses caras querem ir para uma equipe que ganhe, né? Porque é difícil ficar no fundo da tabela o tempo todo. E isso é normal. E no caso do Arsenal, foi ficando muito claro porque tinha todos esses outros times. E esses outros times estavam ganhando, né? Estavam ganhando com muita frequência. E, enfim, coincidiu com todas essas coisas. E acho que até tem uma coisa que a gente pegou, né, bom? A nossa geração, assim, a minha e a sua, que são próximas, a gente viu, cresceu com o Arsenal do futebol envolvente do Wenger. O futebol de passe, de troca de passe. E a gente ouve, a gente estuda, a gente leu o Nick Hornby do Arsenal duro, do Arsenal do jogo feio, que era o símbolo do futebol inglês dos anos 80, né? O futebol de pouca técnica e muita força, raça, vontade, era o time da raça. E o Arsenal é um time muito popular, né? Então tinha muito associado, é um dos times mais populares da Inglaterra, é o time mais popular de Londres, e tinha muito associado isso, né? Era o time da briga, da disputa, de acreditar até o final e tudo mais. E é curioso que tenha perdido essa parte durante esses anos de queda do Wenger, né? Para virar o time que entregava, né? O time que não conseguia entregar nos bons jogos, acabava ficando pelo caminho e aí não estava à altura dos grandes desafios, né? E o que a gente está vendo com o Arteta, primeiro foi uma discussão de se esse futebol é bom, bonito, legal e agradável e tudo mais. E eu lembro do Thierry Henry no CBS Sports Golaço, que ele falando, ficaram anos pedindo pro Arsenal, pro clube, montar um time competitivo que ganhasse títulos. O Arteta achou um caminho. Então agora não dá para virar pro Arteta e falar, ganhar assim eu não quero. Porque aí, né, você tem que encontrar o caminho que você consiga vencer, né? Até porque uma das críticas daquele time do Wenger é que era muito mole, né? Um time que jogava bonito, ganhava...
não ganhava nada, mas que bonito rosto, né? Tipo, tinha golaços, Ramsey, blá blá blá. Aí tomava 6-0 do Barcelona. Exato. Chegava nos momentos decisivos, chegava nos grandes confrontos e caía. E esse não faz isso, né? Esse especificamente dessa temporada, né? Dos outros dois até fizeram. Mas esse especificamente não faz isso. A questão não é se é bonito ou feio. A questão é se funciona ou se não funciona. E aí, quando a gente começou a criticar o futebol do Arsenal, nos últimos 2 meses, basicamente, é porque parou de funcionar. Foi só por isso. Porque também é algo que você abre mão, né? É natural também, com o torcedor do futebol. Se você... O time do Wenger, ele tinha mais crédito e mais boa vontade do público, porque era legal de assistir, era bonito de assistir, e era gostoso de ver os jogos. Esse se limita ao resultado, né? Não tem nada além do resultado. E o resultado tem vindo, mas quando ele para de vir, não sobra mais nada. Isso é uma discussão que a gente tem desde o princípio dos tempos, né? Então, a gente tem com todos os treinadores em todos os ambientes, futebol brasileiro, sul-americano, italiano, tanto faz. Quando você monta um time que é só por resultados, você precisa dos resultados. Para dar um exemplo do futebol brasileiro, se o Palmeiras para de perder, não sobra nada no futebol do trabalho do Abel Ferreira. 100% resultado. E ele está entregando resultados consistentemente há 5 anos. Mas não é um time que brilha jogando assim, que enche os olhos. E o Arsenal do Arteta é desse mesmo sentido. E tinha parado de funcionar e agora voltou a funcionar, né? Funcionou no fim de semana contra o Fulham, a amostragem é pequena ainda, mas funcionou no fim de semana contra o Fulham e funcionou nos 2 confrontos contra o Atlético de Madrid. Agora, entrando um pouco mais no jogo. Eu acho que eles foram bastante equilibrados, os dois, e com o perdão do clichê, avançou quem foi mais eficiente, né? Na conversão de chances. Eu acho até que se a gente colocar na ponta do lápis, o Atlético de Madrid teve mais chances melhores do que o Arsenal ao longo dos 180 minutos. Cada um teve um pênalti, mas o Arsenal fez o único gol com bola rolando. Em Madrid, o Atlético de Madrid teve seu melhor momento no começo do segundo tempo, teve ali 2 ou 3 oportunidades, acertou a bola ao travessão, o Lookman perdeu os gols feitos. O Arsenal teve um melhor momento no começo do primeiro tempo, cercou ali o Atlético de Madrid, não criou todas as oportunidades, mas criou o bastante e converteu. O importante, o retorno do Saka, acho que isso tem sido um dos principais fatores. Ele é o jogador mais criativo do Arsenal, né? Então quando você está naquela seca, ter o Saka para criar é importante. E também é importante o Gyökeres ter conseguido dar sequência às jogadas, né? O gol sai de uma bola que vai para o Gyökeres e não volta. Ele consegue dominar, ele faz a corrida na hora certa, no espaço, consegue dominar, fazer o cruzamento e a jogada dá sequência, né? Um dos problemas do Arsenal na fase negativa recente era que a bola batia no Gyökeres e voltava. Ela não voltou. E aí acho que o Arsenal também teve muito mais controle emocional do que o Atlético de Madrid no segundo tempo. O Atlético de Madrid me pareceu... sempre aquele time que você fala, eles têm coração, eles têm mental forte e tudo mais, porque você vê um time à imagem do Simeone, né? Mas foi um time que se descontrolou nos minutos finais, né? Não era um time... Então, assim, descontrolou no sentido de que saiu dando tapa nas pessoas, mas era um time que estava mais desesperado do que intenso, do que concentrado, do que tentando ganhar na raça. Era um time que parecia mesmo que estava desesperado, estava um pouco descontrolado. E o Arsenal, ao contrário, não esteve e soube controlar os minutos finais para se classificar. Eu acho que tem um aspecto... Primeiro, assim, de tudo, né, Bonsa? A gente não pode cair no clichê. Isso me incomoda quando eu vejo de assim... mas o Atlético de Madrid também é o time da retranca, da defesa e tal. A gente falou várias vezes aqui, quem acompanha o nosso podcast sabe, quem acompanha a nossa newsletter sabe, esse Atlético de Madrid não é baseado inteiramente na defesa, pelo contrário, inclusive. É um time que a defesa é menos confiável do que nos melhores momentos, mas tem um ataque mais forte. O que eu acho que é o grande mérito do Arsenal nesse jogo é justamente ter identificado o que era, quais eram os principais méritos desse Atlético ofensivamente. Porque a gente viu o Julian Álvares ter muita dificuldade, ele não teve espaço para receber a bola. Isso partiu ali... Teve problemas físicos também, né? Teve problemas físicos também, nas duas partidas.
E mesmo os jogadores de lado, né, que o Simeone tem usado, né, o filho dele, o outro Simeone e o Lookman, eles não conseguiram fazer o jogo fluir do jeito que a gente viu acontecer no Metropolitano. E eu acho que a formação de meio campo do Arteta teve ali um aspecto curioso, porque eu acho que ninguém, ou quase ninguém, esperava o Lewis Skelly jogando no meio campo, né, ao lado do Rice. E eu acho que ele teve um papel importante para fazer tanto a cobertura pelos lados, quanto para dar um combate ali pelo meio. E foi um jogador importante porque ele é um jogador de muito mais movimentação, né, do que seria, por exemplo, o Zubimendi, que tem muita qualidade com a bola, né, e é um cara bom no jogo aéreo, por exemplo. Mas o Lewis Skelly ajudou a dar um tipo de movimentação importante e de marcação mais, digamos, mais dinâmica. E a gente viu o time do Atlético de Madrid ficar completamente perdido, sem saber como sair desse enrosco que o Arsenal criou. Porque no jogo de ida a gente viu o Atlético de Madrid mexer nas peças e fazer o Arsenal ficar numa situação difícil. O segundo tempo, o Arsenal sofreu no Metropolitano. Dessa vez, sofreu muito pouco. Mesmo o Simeone tentou a mesma cartada, né? E eu acho que aí o Arteta já estava preparado para essa mudança, né? Sacar um zagueiro, aliás, colocar um zagueiro no lugar de um atacante para tentar liberar o Llorente, que é um cara muito capaz de criar espaços ali, né, pelos lados e até pelo meio também, fazer marcação. O Llorente ficou sem função no jogo. Quando fez a mudança do segundo tempo, o Llorente ficou procurando um jogo, seja como lateral, seja como meio campista depois. Ele não achou o jogo. E nenhum dos jogadores que o Atlético de Madrid tentou, né? Ele tentou colocar o Johnny Cardoso para recuperar o meio campo, não conseguiu. O Johnny Cardoso teve uma função de marcação por ali e tudo, mas não ajudou o time a se soltar. Ao ponto de ele ter aberto mão dos seus dois principais jogadores. O Álvares a gente sabia que não ia aguentar, né? Tava claramente num sacrifício físico ali. E uma hora o Simeone tirou. E mesmo o Griezmann, né? O Griezmann tem um lance do pênalti lá, que eu acho que não foi falta no Gabriel Magalhães, que foi a falta marcada. E na sequência tem um pênalti que também é muito claro em cima do Griezmann. É um lance, eu entendo que é discutível e tem motivos para o Atlético de reclamar e tudo mais. Mas a verdade é que, assim, dentro de campo a gente não viu o Atlético de Madrid perto do gol em nenhum momento. Assim, foi muito raro a gente ter algumas chances do Atlético de Madrid. A sensação era mais que o Arsenal poderia fazer o segundo gol, e quase fez. O Gyökeres quase marca o gol, perdeu uma chance muito clara. Diferente do primeiro jogo, novamente, que a gente viu, por exemplo, o Lookman perder 2 gols que fizeram muita falta nesse jogo de volta, né? Então eu acho que o mérito do Arsenal está em recuperar aquilo, como você falou, Bonsa. A gente criticou o Arsenal porque ele perdeu as suas principais armas que faziam esse time funcionar. O que a gente viu nesse jogo da Champions League, e que a gente já tinha visto um pouco no fim de semana, mas claro, o Fulham é um outro nível de adversário, a gente viu um Arsenal que moeu as chances do adversário. O adversário precisou, assim, apertar muito para tentar tirar um pedacinho de chance, e nem foi uma grande chance, nem foram chances claras. E isso o Arsenal fez muito bem na primeira metade da temporada, né? E é importante recuperar isso, porque a gente sabe que, passando para a final como passou, vai enfrentar um time que cria chances em profusão. Então vai precisar que o seu sistema defensivo realmente evite ao máximo isso, né? E acho que foi um bom teste para mostrar isso, porque de fato, nem quando entraram o Sorloth, nem quando entrou o Baena, nem quando entrou o Almada, ninguém dos que entrou conseguiu fazer o Arsenal sair da formação. E uma partida espetacular de Gabriel Magalhães. Se o Gabriel Magalhães estiver nessa forma para a Copa do Mundo, o Brasil tem um zagueiro do mais alto padrão do mundo, assim, foi uma partida espetacular dele, e hoje acho que dá para dizer que ele é um dos melhores dessa posição na Europa, né? Sim, acho que ele acho que não tem duplas muito melhores do que Gabriel e Marquinhos. Eu sei que vocês gostam de criticar o Marquinhos, mas não é aí que mora o problema
da seleção A gente já vai falar da brasileira, partida dele na Allianz Arena, né? Foi muito boa. Em termos de elenco. Foi muito boa também a partida do Marquinhos. O Arsenal pode ser campeão invicto. Bom, na verdade, só será campeão se for campeão invicto, né? Não tem nenhuma possibilidade agora dele não ser campeão invicto. Ganhou os 8 primeiros jogos na fase da Liga, né? Ganhou os 8 jogos da fase da Liga, se classificou em primeiro lugar e não perdeu nenhum. E não perdeu nenhum no mata-mata. E não levou gol do Sporting, levou um gol do Bayer Leverkusen, levou um gol do Atlético de Madrid. Então, assim, quando você fala também de estilo de jogo e tal, é um estilo moldado para mata-mata. Quando você leva pouco gol no mata-mata, você já está mais do que meio caminho andado, né? Mais caminho andado do que se você sempre faz um gol no mata-mata. Então, nesse tipo de confronto, nesse tipo de jogo, importa muito a força defensiva do Arsenal. Não é assunto para agora, tipo, não é que é importante agora. Também é fato que pegar Leverkusen, Sporting e Atlético de Madrid não é o caminho mais difícil que você poderia pegar, né? E não tem nenhuma relação, porque eu vi isso por aí, com o Arsenal ter sido o primeiro colocado. Não garante, quando a galera quer falar, não, dê importância para a fase da Liga, porque olha o sorteio do Arsenal. Não tem nada a ver com isso. O Bayern foi o segundo. Não tem absolutamente nada a ver com isso. O Arsenal, Leverkusen, vai lá. Mas o Arsenal deveria, entre aspas, ter enfrentado a Inter nas quartas de final, só que a Inter perdeu do Bodo Glimt. E deveria ter enfrentado o Barcelona na semifinal, mas o Barcelona perdeu do Atlético de Madrid. Então, assim, teria sido uma caminhada normal. E na temporada passada o Liverpool foi o primeiro e pegou o PSG. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o Arsenal fez o que tinha que fazer, né? Quando entra para a história, ninguém vai lembrar, foi campeão, mas pegou o Sporting. Então, acho que importa, né, o que vai acontecer no sentido de se o Arsenal vai ou não ser campeão. Se o Arsenal perder os 2 títulos daqui para frente, vão ter conversas difíceis em relação ao Arteta e o Arsenal. Mas acho que a culminação do processo, a culminação do projeto é inegável, que o Arsenal se colocou nessa posição de estar entre os principais times da Europa, e 2, 3 anos atrás isso não era a verdade. Mas está jogando melhor, está jogando bem, tem todas as condições de ser campeão inglês nesse momento, né? Tem que ganhar 3 jogos e basicamente só um deles, dos adversários, se importa com os jogos. Então, se ganha do West Ham na próxima rodada, que também o West Ham se importa, mas tem um motivo para ele se importar, aí não tem nada que o City possa fazer. Assim, isso, eu acho que é importante esse negócio da fase da Liga, porque olha como ficou as posições da fase da Liga. A Arsenal, muito bem, chegou à final. O Bayern pegou Real Madrid e PSG. Não sei se ajudou muito. Pegou a Atalanta nas quartas, ok. Mas não diria que foi um caminho dos mais tranquilos. Poderia ter pegado o Dortmund se o Dortmund passasse. O Liverpool foi o terceiro. Não sei se ajudou muito ter ficado em terceiro. Não sei se fez muita diferença. E mais do que isso, acho que também vale assim, os 8 primeiros, só 2 chegaram na semifinal, né? Não é que vai ter algum tipo de ligação, porque os melhores times vão ganhar os jogos na fase da Liga e vão chegar longe na Champions League. Mas não é uma representação fiel de equilíbrio de forças, porque os adversários não são os mesmos, e também porque disputar um campeonato de pontos corridos, entre aspas, de 8 rodadas, e disputar a mata-mata são 2 coisas diferentes, e porque a fase da Liga até a Champions, o mata-mata, agora menos, né, do que era com a fase de grupos, porque agora tem jogo em janeiro, mas as coisas mudam, né? As coisas mudam bastante, né? O Liverpool da primeira rodada da fase da Liga e o Liverpool da última rodada da fase da Liga, coisas completamente diferentes. Um era super motivado, vai ser a grande temporada, no outro já estava em crise, então as coisas mudam bastante nesse sentido. Então não tem uma representação fiel. O Arsenal ganhou os 8 primeiros jogos, os 8 jogos da fase da Liga, porque é um dos melhores times da Europa. E chegou na final da Champions League porque é um dos melhores times da Europa. Essa é a única relação que tem entre uma coisa e outra. Eu acho que até dá pra montar um caso que é melhor ficar entre os 8 primeiros, porque você corre menos risco, isso, né? Sem dúvida. Você evita uma fase a mais, mas entre primeiro e oitavo, eu não sei se faz muita diferença, não. Porque, por exemplo, pra Inter fez diferença, a Inter ficou a 1 ponto de ficar em oitavo e evitar uma fase que foi a fase que caiu, né?
Caiu pro Bodo Glimt. Não caiu pro Bodo Glimt por causa disso, mas, enfim, era uma fase que poderia evitar. Mas o PSG foi 11º, passou pelo playoff, como na temporada passada, também passou pelo playoff. Isso não foi uma grande questão. O Atlético de Madrid... Teria sido melhor evitar os playoffs, mas aí... Claro, sempre... Bodo Glimt. Então, tipo, o que você vai fazer, né? Assim, não conseguiu ganhar do Bodo Glimt. Aí, tipo, o que você quer continuar fazendo na Champions League? Pois é, não é esse o caso, sabe? Não tem muito para onde correr acho que a grande questão agora pro Atlético de Madrid é qual vai ser o futuro, né? Porque todo ano tem uma conversa sobre o Simeone, ele tem contrato ainda, enfim. Mas o Arsenal acho que constrói uma caminhada sólida, e a questão não é bom, é como vai chegar na final. Porque se chegar como campeão inglês é uma coisa, chegar como vice-campeão inglês é outra coisa, e serão dois times diferentes. Assim, não dá pra você dizer, mas vai desligar a chavinha, isso não existe. Não vai desligar a chavinha coisa nenhuma. Se o time chegar campeão inglês, vai chegar do tamanho de Londres. Se chegar como vice-campeão inglês depois de perder esse título, vai chegar, né, do tamanho sei lá, do estádio do... Não sobrou muito tempo para falar da outra semifinal, mas eu acho que tudo bem, porque foi menos, assim, dessa vez, né, menos significativa. E a gente falou bastante desses times no programa da semana passada, né? Uma coisa que eu achei interessante é que quando você pega volume de jogo, foi parecido entre as duas semifinais, entre Bayern e PSG. É que os atacantes não estavam em estado de graça, né? Então, em vez de todas as bolas entrarem, elas não entraram. Até se você pega, teve mais finalização, e se você tira os pênaltis do XG de cada um dos times, também é um XG parecido. É menor, um pouquinho menor, mas não é super menor, né? Acho que o do sem pênalti, o do Bayern era coisa de 1,90 e foi 1,40 nesse jogo. O do PSG sem pênalti era coisa de 1,30 e foi 1,06 nesse jogo. Então tá próxima quando você olha para as estatísticas. É que nesse jogo, em vez de todos os chutes entrarem, todos os chutes saíram, ou os goleiros conseguiram pegar, né? Teve várias dessas de oportunidades em que parecia que a bola não ia chegar, não ia entrar. Se no jogo anterior parecia que toda a bola ia entrar, nessa aqui parecia que nunca ia sair gol depois, né, do gol do Dembélé. E aí a gente pode falar dos dois lados um pouco, né? O Bayern de Munique, quando leva o contra-ataque do gol do Dembélé, tá com todo o time no campo de ataque, né? No terceiro minuto de jogo. Eu acho que o Bayern meio que falou, nós vamos fazer isso de novo, né? E o PSG falou, não vamos não. O PSG acerta aquele contra-ataque e defende com linha mais baixa. E pronto. E aí fala, agora, amigo, eu sei que a gente se divertiu semana passada, mas agora eu quero chegar na final da Champions League e você tem que fazer 2 gols em mim para forçar a prorrogação. Então, vai lá, faça. Não é que o PSG abdicou de jogar, ele não consegue abdicar de jogar. Ele tem o melhor contra-ataque do mundo, ele tem pontas, atacantes rápidos e habilidosos e criou oportunidades para matar o jogo. Mas ele deu um passo atrás. Fechou os espaços e falou, a bola tá com você agora, Bayern de Munique. Vamos lá, tem que fazer o que você precisa fazer. E o Bayern teve até oportunidades, sofreu bem mais para criar do que na temporada no jogo passado, mas teve momentos com o Musiala no fim do segundo tempo, teve jogadas que não tomou a decisão certa, que alguns sentimentos para lá ou para cá poderiam ter sido diferentes, e só conseguiu fazer o gol nos minutos finais com o Harry Kane, quando já era tarde demais, basicamente não teve jogo depois disso, e o PSG chegou à decisão. Acho que a gente pode começar por uma mudança que o PSG foi obrigado a fazer com a saída do Hakimi, né? O Zaire-Emery, que jogou no meio-campo, foi para a lateral, entrou o Fabian Ruiz. E parece uma mudança banal, mas ela não foi, porque se você olha a posição média do Fabian Ruiz na partida, você entende por que o Olise, por exemplo, teve mais dificuldade, além de ele não ter feito um bom jogo individualmente, mas o posicionamento médio do Fabian Ruiz é muito próximo, inclusive um pouco atrás do Nuno. Quer dizer, do Nuno Mendes, lateral esquerdo. Então a gente está falando de um jogador que entrou pelo lado esquerdo porque o PSG percebeu que não pode deixar o Olise ter a liberdade que ele teve muitas vezes em Paris.
E é claro que falar é fácil e fazer é muito difícil, mas a entrada do Fabian Ruiz ajudou o Nuno Mendes a ter uma companhia ali na marcação. E além daquela coisa que eu acho que, eu não acho que é irrelevante, acho que tem relevância, é uma coisa importante, a coisa a estratégia do goleiro do Safonov jogar para a lateral, ali onde fica, né, a lateral direita, né, do Bayern de Munique, porque era uma forma de você deixar super populado aquele lado, né. Eu não gosto muito dessa estratégia do PSG de chutar a bola para a lateral para pressionar. Eu vejo muito pouco isso ser eficiente, inclusive nesses jogos, mas eu entendo que isso até ajudou de certa forma, que nesses momentos o lateral é um tipo de cobrança muito diferente de falta ou escanteio, por exemplo, que você tem chances de jogar a bola na área e de fazer um lançamento longo. O lateral, sim, mesmo que você tenha um lateral, um jogador capaz de fazer arremessos super longos, é muito diferente de fazer com o pé, né? O jogador está muito acostumado a fazer com o pé, ele vira de um lado para o outro do campo com facilidade, esses caras nesse nível, né? E com a mão não é a mesma coisa. Então, assim, eu não estou dizendo que isso não é importante. Isso tem um aspecto e foi importante. Mas eu acho que o Fabian Ruiz teve um peso até maior do que isso, porque ele ajudou fazendo uma sobreposição ali de marcação junto do lado esquerdo com o Nuno Mendes, e isso, num jogo que você precisaria se defender mais, foi importante. Eu acho que, é claro, como você falou, mesmo assim, o Olise, e é normal, porque jogador desse nível sempre vai ter alguma chance, ele teve uns 2 ou 3 chutes perigosos, que um desses podia ter entrado, e aí as coisas, né... Semana passada ele mandou no ângulo, não literalmente, né? Mas que ele mandou várias vezes no ângulo ao longo dessa temporada, que dessa vez saiu um pouco para fora. E assim, passaram perto, teve chances de passarem perto e tudo mais. E teve chance, o Musiala fez uma finalização super bem feita que o Safonov defendeu. Então é claro que as situações do jogo foram condicionadas porque o gol não saiu, né? O gol do Bayern de Munique não saiu e o gol do PSG saiu. Então, como você disse, poderia ter acabado o primeiro tempo 2-1 ou 2-2 até numa situação mais maluca, assim. Não era impossível pelo que aconteceu dentro do jogo. O próprio Neuer fez defesas importantes ao longo da partida, né? Então a gente tá falando aqui, ó, até tava pegando os dados de defesas, porque teve 6 defesas do Neuer e 5 defesas do Safonov. E aqui é o número de defesas totais, mas eu consigo lembrar de pelo menos 2 importantes do Safonov e outras 2 importantes do Neuer, que eram, assim, gols. Ia entrar se não fossem goleiros com intervenções muito boas. Então acho que o PSG mostrou uma maturidade grande para lidar com um tipo de jogo diferente. O Luiz Henrique é hoje um dos melhores técnicos do mundo, se não é o melhor, porque ele entendeu o que aconteceu no primeiro jogo e conseguiu fazer com que o jogo do Bayern sofresse muito mais na Allianz Arena. Então o Luiz Dias recebeu muitas bolas, mas sempre marcado. Raramente ele tinha espaço, e quando tinha espaço não estava no mano a mano. Ele tinha espaço, mas tinha 2. Dessa vez não teve mano a mano. Tava encaixotado. Dessa vez o Luiz Dias... No jogo passado, o Luiz Dias driblava um e já tinha espaço para chutar o passado. Dessa vez ele driblava um e aí tinha que driblar mais 3 ou 4, né? Porque ele tem essa jogada característica que ele puxa da esquerda para dentro, né? Que todo ponta tem, né? Mas ele tinha que sair costurando ele até a entrada da área, porque ele tinha que continuar costurando até conseguir abrir o espaço, porque dessa vez o PSG estava fechando todos eles. E mesmo para chegar à linha de fundo, né? Que ele faz com muita facilidade. Mas é isso, e não é que ele não conseguiu, teve vezes que ele encaixou 2, assim, que ele passou por 2, só que passar por 2 e passar por 3 é um nível de, né, o pessoal, como a gente fala de segurança de informação, quando você tem só a senha do seu e-mail, você está relativamente exposto. Se você tem senha, autenticação em 2 fatores, tem que mandar não sei o quê, a chance de, né, ocorrer um problema é muito menor. Quando você tem mano a mano, a chance de você tomar o drible ali é grande, se o cara for habilidoso. Agora, com 3, uma marcação em zona, é muito difícil, e mesmo assim acho que ele criou oportunidades. É que ele não conseguiu criar oportunidades claras, porque é isso. Ele não teve uma bola que ele caiu no mano a mano com o Marquinhos, né?
que aí o pessoal ficou, né, ficou criticando o Marquinhos, e o que a gente já falou no programa passado, qualquer jogador teria sofrido no mano a mano com o Luiz Dias, e a gente viu nesse jogo. O problema é que dessa vez não tinha ninguém sozinho com o Luiz Dias, né? Tinha um com o Luiz Dias, e aí vinha outro, e aí não dá mais tempo de fazer nada, né? O próprio Kane, né, Bonsa? Mal teve finalizações no jogo. Sim. Ele sofreu para conseguir chutar uma bola no gol, né? E hoje a gente tá falando do Kane, que é um cara que se movimenta, aparece, não é um cara que fica esperando dentro da área, né? Então mostra a efetividade da marcação, né? E de novo, ressaltando, partida do Marquinhos. O Pátio fez uma partida muito boa, até ganhou o prêmio de melhor da partida. Nem sei se ele foi mesmo melhor da partida. Mas o Marquinhos também fez uma partida espetacular, assim, muito boa, muito bem posicionado. E aí até eu entendo quem diz que não dá pra jogar com a defesa super alta com o Marquinhos, que hoje ele não tem a mesma velocidade. E eu entendo e concordo, acho que inclusive serve pro Brasil, né? O Brasil precisa ficar de olho, não dá pra ter a marcação de uma linha tão alta quanto o PSG às vezes joga, mas ali numa linha base normal ou um pouco mais baixa, o Marquinhos brilha bastante. O Bayern, acho que sem problemas, né? Acho que pro futuro, se o Company sentar com os auxiliares técnicos e falar, ok, o que deu errado nessa temporada? Foi um time que, tanto no confronto contra o Real Madrid, quanto nesse confronto contra o PSG, ficou muito vulnerável nas costas da defesa, né? Assim, joga, a mesma, quase a mesma coisa no negócio do Hansi Flick, né? Você joga para pressionar, para avançar a linha e tudo mais, mas você tem que ter um jeito de não deixar tantas transições, de deixar o jogo tão caótico, e ele foi contra o Real Madrid. É que contra o Real Madrid, a superioridade técnica do Bayern e coletiva do Bayern, mais até do que técnica, era grande o suficiente para compensar. Contra o PSG não foi, e ainda assim passou perto. Então nada de crise também por ali. Mas foi campeão da Bundesliga, pode conquistar a Copa da Alemanha pela primeira vez desde o Coroa, e chegou bem nas semifinais, caiu de pé. Do lado do PSG, a gente passou por vários estágios nessa temporada, né? Foi progredindo, vamos esperar o PSG estar inteiro para ver se ele volta ao patamar que estava na temporada passada. E aí teve o segundo estágio que era, não, acho que é injusto cobrar que volte. Ele não vai voltar, mas ele é muito bom. E acho que agora já voltou, né? Porque esses 2 jogos foram do nível da temporada passada, tá todo mundo inteiro, tirando o Hakimi, e ele chega para a final como bastante favorito, né? Acho que não é nenhuma questão, não é impossível que o Arsenal ganhe, né? O Arsenal tem uma defesa fortíssima, pode travar o jogo o tempo inteiro, tem força na bola parada, mas é um PSG que consegue ser avassalador e que sufoca e que tem várias maneiras de castigar o adversário, seja na pressão, construindo contra times postados, no contra-ataque. Então, vamos ver como os times vão chegar, né? O quão inteiros eles vão estar. O PSG ainda tem que resolver a vida no Campeonato Francês, o que é uma diferença em relação à temporada passada, né? Ele chegou fresquinho para enfrentar a Inter, porque já tinha garantido a Ligue 1 muito tempo, né? Dessa vez e a Inter brigando até a última rodada, né? Até a última rodada, né? O Perdeu, vai inclusive. brigar provavelmente até a última rodada, e o PSG vai chegar perto disso, né? Tem um confronto direto contra o Lens na semana que vem, então não pode baixar o ritmo como fez na temporada passada, mas me parece favorito. E eu não sei se o Luiz Henrique é o melhor técnico do mundo hoje, mas ele sem dúvida responsável pelo melhor trabalho do momento, né? Ele com o declínio do Guardiola, eu acho que o que ele fez com esse time em 3 anos, né? E como esse time representa tão bem a visão do que ele quer fazer, como executa tão bem a visão do que ele quer fazer, como todo mundo corre, como todo mundo sabe o que fazer, como tá tudo perfeitamente organizado no PSG. E acho que a gente falou isso na temporada passada, na final. O assustador é que é todo mundo jovem, né? E é um time que, se precisar repor, o PSG dá uma segurada nos investimentos, mas se precisar repor, vai repor, né? Se o Marquinhos cair, vai lá, contrata o zagueiro, eles conseguem contratar um zagueiro de 150 milhões de euros, se eles quiserem. Então, ele está muito bem posicionado para continuar essa hegemonia, entre aspas, né? Não sei se vai ser uma hegemonia, pode ser que perca o título, mas para continuar esse momento de força.
Acho que o Luiz Henrique é importante para o projeto, mas é um PSG que finalmente chegou a esse ponto, em que daqui para frente consegue seguir dessa maneira. Se a gente lembrar nos anos de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, a gente chegou a ter, em 8 anos, 6 semifinais com Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique. Esses 3 estavam quase todos os anos, e com algum outro ali que aparecia e tudo mais. E é consistência, né? Eu acho que isso é importante pro Arsenal também. O Arsenal chegou na semifinal na última e chegou de novo agora avançou pra final. Mas assim, já é muito sabido e muitas vezes é falado por vários dirigentes ao redor do mundo que para você ganhar uma competição como é a Champions League, como é a Libertadores, competições de mata-mata, você precisa estar nas fases decisivas o tempo todo, porque uma hora o seu jogo você vai ter o suficiente para dar o passo além e conquistar. Mas você tem que estar ali, né? Porque é normal que a gente viu times excelentes do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester City, do Chelsea caírem, mesmo sendo melhores, porque a Champions League é isso, né? Qualquer competição de mata-mata permite isso. Então acho que pro PSG também, mesmo que não ganhe nessa temporada, pode perder do Arsenal, mas é importante pro PSG estar sempre nessa fase mais avançada, né? Então chegou na semifinal, aí ganhou e agora chegou de novo, pode ganhar de novo, segunda final seguida, mas se não ganhar tem que pensar, temos que chegar lá de novo, porque a gente tem time, tem projeto, tem um técnico e tudo mais. Eventualmente você ganha, né? Se você tá chegando o tempo todo e tem um time muito forte, um trabalho muito bom, é muito provável que você consiga ganhar. Mesmo que às vezes demore, a gente viu que o Guardiola demorou um tempão com o Manchester City, mas chegou ali perto várias vezes, né? Chegou até a final, chegou a perder de um Chelsea que nem era um Chelsea que era melhor que o Manchester City, mas acontece, e uma hora ganhou, porque foi muito consistente ali no trabalho, insistente e tudo mais. Então me parece que assim, ainda não é uma dinastia, né? Porque só teve um título, mas o PSG dá a pinta que se mantiver o trabalho e mantiver a base, e a base é muito jovem, né, Bonsa? Se a gente for olhar, é uma base que tem poucos veteranos, né? Inclusive foi uma troca que o PSG fez, né? Deixou de apostar em veteranos para apostar em jogadores ou no auge da carreira ou jovens, né? O Doué é muito jovem, Malulu ainda tá entrando no time, ainda é jovem, e mesmo os protagonistas do time, né? O Dembélé não é um veterano, o Kvaratskhelia não é veterano, o Vitinha, o João Neves, são todos jogadores com muitos anos pela frente de carreira, né? Então, tá, claro, tem o Marquinhos, que já é um veterano e eventualmente vai deixar o time, mas é um time que tem a capacidade de estar ali nos próximos 4, 5 anos, sempre na semifinal, ou muito perto disso, e eventualmente ganhando 1 ou 2 títulos a mais aí. É bastante coisa, e é o que a gente sempre falou que o PSG tinha que fazer, né? Porque o PSG, se você, assim, não é torcendo por isso, mas se você tem um projeto que você quer ganhar a Champions League, você tem que ter um projeto consistente. E o PSG não era consistente. De 2011 em diante, quando o Qatar assumiu, o que eles fizeram foi gastar dinheiro, levar muitos jogadores que eram estrelas, levar glamour e não montar um time, né? Durante muito tempo era sai técnico, entra técnico, sai estrela, entra estrela, e o time não era consistente. Cada ano parecia um recomeço, parecia uma reconstrução e uma reformulação. Isso parou, né? Desde que saíram Messi, Neymar e Mbappé, o time parece ter uma cara e vai mudando pouco a pouco só, né? Aprimorando. Eu brinco até, né, com uma declaração do Kelaif lá, de que acho que faz uns 3, 4 anos que ele falou: agora nós vamos montar um time de verdade. O que vocês estavam fazendo até agora, né? Vocês estavam montando times de mentira. Um abraço pro Vinícius Parque, ficou com a gente aqui nessa última hora, e lembrando, né, que o Hearts pode realmente ser campeão escocês, né? Falando aqui, se vencer o Well, imagino que seja o Motherwell no sábado, e o Rangers venceu o Celtic, que será o famoso virtual campeão. Também falando do quanto é legal, vão ser legais, né, as finais entre Estrasburgo, entre Vila e Freiburg, e Raio e Palace. O Edson Santos Abreu também por aqui, dizendo que o príncipe está maluco, e ele comemorou de verdade, né? Ele ficou realmente feliz, ele estava ali, ou ele é um ótimo ator, mas ele ficou realmente muito
animado com a vitória do Aston Villa, o melhor dia da família real em muitos anos. O Vitor Lima está por aqui, o Gazola também, Matheus Cremonese, Josenilson Vinícius, o Getro Martins, todo mundo acompanhando a gente nesse programa de quinta-feira. A gente volta na segunda para falar sobre tudo que rolou no fim de semana. Lembrando que você pode nos apoiar, né? Seja pelo clube de membros do canal do Meio Campo no YouTube ou pelo Substack, por onde a gente manda uma newsletter exclusiva para assinantes na terça-feira e aberta para todo mundo na sexta-feira. Na terça-feira, se você quiser acesso às de terça-feira, você também pode obtê-lo por meio do clube de membros. A partir da categoria Centenário, você tem acesso às newsletters exclusivas. Obrigado, Felipe Lobo. Lembrando que a decisão da Champions League será na Puskás Arena no dia 30 de maio, é o último dia de maio, né? Às vezes a Champions é antes, né? Às vezes é tipo dia 15 de maio, mas dessa vez vai ser no dia 30, quase na porta aí da Copa do Mundo. A gente tá discutindo, mas acho que a gente vai falar sobre esse jogo em um podcast quando ele acontecer. Valeu e até a próxima.